O livro de Juízes, Juízes 13. Queria começar lendo com vocês. Juízes 13. Enquanto você abre, eu vou colocar o meu cronômetro aqui para disparar. Juízes 13, te convido a ler o versículo 1 ao versículo 5. Diz assim: Os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Certo homem de Zorá, chamado Manoá, da da tribo de Dan, tinha mulher estéril. Certo dia, o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: Você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz um filho. Todavia, tenha cuidado, não beba vinho, nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro. E não se passará navalha na cabeça do seu filho, do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel nas mãos dos filisteus. Pula lá para o 24 e 25. A mulher então deu à luz um menino e pôs-lhe o nome de Sansão. Ele cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor começou a agir nele quando ele se achava em Manedã, entre Zorá e Estaol. Vamos orar mais uma vez? Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido nosso Deus, o Senhor tem sido nosso guia, o Senhor tem trabalhado dentro de nós durante toda a semana, e nós queremos dedicar mais esse tempo aqui, Senhor, integralmente a Ti. Então, Senhor, tira de nós as distrações, tira de nós, Senhor, as nossas preocupações nesse momento, as nossas lutas, dificuldades. Na verdade, nós não conseguimos nos separar disso, Senhor, mas nós não queremos que isso nos atrapalhe a entender e ouvir a Tua voz, porque nós precisamos, Senhor, da Tua voz. É difícil, Senhor, se manter em pé, se manter de joelhos diante do Senhor, nesse mundo atribulado, cheio de distrações. Senhor, nós queremos e precisamos ouvir a Tua voz nessa manhã. Nós queremos e precisamos, Senhor, sentir o Teu poder conosco, Senhor, mais esse dia, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, da última vez que eu estive aqui, eu acho que faz um mês mais ou menos que eu estive falando, né? Eu trouxe para vocês um pouquinho da reflexão do livro de Números. E a gente falou um pouquinho de como a Bíblia ela é uma referência para nós, ou ela tem um propósito escrito por Deus para nós, no sentido de que quando a gente olha a história do povo hebreu, é como se nós estivéssemos olhando a nossa própria história. E como isso foi registrado, está nas nossas mãos, por algum motivo, por alguma razão. E comentei com vocês o quanto que eu tinha um pouco de dificuldade até de entender e de gostar de ler o Antigo Testamento, e olhava um pouco mais para o Novo, e Deus tem revelado, tem falado comigo através do Antigo, e fazendo ver a beleza da história do povo hebreu, e como ela é contada na Bíblia. Então, se a gente olhar para Gênesis, vou repetir um pouquinho para ver se a gente segura esse conceito. Quando a gente olhar lá para Gênesis, o que é que Gênesis fala, de maneira geral? Vocês lembram? Gênesis começa com a criação, um Deus poderoso, suficiente para criar. Gênesis fala também da queda, do pecado, entrou no homem, e Gênesis fala da história dos patriarcas. Gênesis, então, o Deus Criador escolhe um homem, uma família, que por sinal também era estéril, e fala: através de você eu vou trazer. O povo se afastou tanto do pecado, assim, por causa do pecado, o pessoal se afastou tanto da presença de Deus. Eu preciso então agora levantar um povo que aprenda comigo sobre o meu caráter, sobre os meus valores, sobre quem eu sou, para que quando os outros povos olharem para este povo escolhido, possam saber que existe um Deus Criador. E ele então escolhe Abraão. E aí, que Abraão também, estéril, a esposa estéril, também tem um filho,
Que aí, vamos lá, Isaac, Ismael, tá? Então tem Abraão, Isaac, Jacó. Alguns teólogos também usam José como patriarcas do povo de Israel. Esse é o livro de Gênesis. Aí a gente vai para o livro de Êxodo. No livro de Êxodo, o povo está no Egito, escravizados no Egito. Deus manda então um libertador, como figura de Jesus, para libertar o povo do Egito e levar esse povo para o deserto para adorá-lo. E esse é o livro de Êxodo. Então o Êxodo fala da saída do povo do período de escravidão para um período de liberdade e dependência de Deus no deserto. Então nós chegamos, Gênesis, Êxodo, Levítico. Livro de Levítico é onde Deus não vai gerar uma nação. Deus não criou uma nação. Foi essa promessa a Abraão. Então Deus estabelece sua constituição de nação. Assim, ó, essas aqui são as minhas leis, os meus rituais, os meus cerimoniais, como símbolo de quem é Jesus. Então, para que vocês me conheçam, vocês precisam entender qual é o meu caráter. E o meu caráter está descrito nas leis. Levíticos, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Então o povo está no deserto, chega na terra prometida em quanto tempo? 3 meses a 2 anos. Não entra na terra prometida, na cidade fortificada, na região de Canaã, por medo. E Deus faz o que então? Volta para o deserto então. Já que vocês não querem entrar, então voltem para o deserto. Voltem para o deserto e os seus filhos entrarão. Então o povo vai para o deserto, fica mais 38 a 40 anos no deserto. Essa geração inteira morre. Então chegou a hora dos filhos dos escravos entrarem na terra prometida. Então a gente tem Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. O que é o livro de Deuteronômio? Deuteronômio significa nova lei. Não é uma lei nova no sentido de que a antiga se passou e agora tem novas regras. Mas é uma lembrança aos filhos dos que viveram no Egito quais são as leis do Senhor. Então você vai ver o 10 mandamentos em Êxodo e você vai ver os 10 mandamentos em Deuteronômio, que é um ensinamento daqueles que não tiveram as experiências de libertação lá do deserto, lá do Egito, que eles pudessem aprender sobre as histórias que os seus pais viveram. Isso está lá em Deuteronômio. Então, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué. Josué conta a história. Eles então decidem entrar. Josué, com a nova geração, decide entrar na Terra Prometida. E só que a Terra Prometida está cheia. Tem povo lá vivendo, adorando outros deuses. Então eles precisam conquistar essa Terra Prometida. Não basta entrar. Agora eles vão ter que lutar, batalhar para declarar que aquela terra é do Senhor e viver aquela terra, os princípios estabelecidos por Deus. Então Josué conta de uma batalha, das batalhas e entrada nesse povo, nesses povos. Então eles conquistam todos os povos da região de Canaã. São 12 tribos, cada tribo tem seu líder. Então agora que a região é deles, eles se separam em regiões, mas eles precisam de um governante maior, precisam de um presidente. Então elegem um presidente, que não foi chamado presidente, foi chamado de juiz. E o juiz é Josué. Josué é o primeiro juiz. Então entramos no livro de Juízes. Essa é a história e o contexto do livro de Juízes. Curiosidade, primeiro juiz, Josué. Segundo juiz, alguém sabe? Quem assistiu a novela da Record vai saber. Otoniel. Otoniel fez assim. Vocês assistiram a novela da Record, que eu estou sabendo. Essa novela passou antes do sinal ser cortado da net, então vocês assistiram. Terra Prometida. Otoniel é o segundo juiz de Israel. E o último juiz, quem lembra? Samuel. Depois de Samuel, entra um período onde o povo fala, não quero mais juiz, não quero mais presidente, eu quero um rei. Só que eles já tinham um rei, que era o Senhor. Mas eles falaram, não, eu quero ter um rei igual aos outros povos.
Então estabelece Saul, o primeiro rei, Davi o segundo e Salomão o terceiro. E por aí vai. Tá bom? Mas vamos parar na Bíblia até aqui. Juízes. Então esse é o contexto do livro de Juízes. E em Juízes, apesar do povo ter vivido tudo aquilo no deserto e todas aquelas experiências com o Senhor, eles continuam eles entraram e se misturaram muito com a cultura da população daquela terra. E passaram a adorar outros deuses. E a viver de uma outra forma. Viver de uma forma que desagrada ao Senhor. Mas lembre-se que o Senhor levantou uma família lá atrás com um propósito. O propósito de estabelecer uma nação que refletisse quem Deus é. E para que isso aconteça, essa nação não pode se misturar com outras culturas e valores. Precisa estar muito claro, muito limpo essa história, para que a gente possa olhar para Israel e não entendermos que aquele Deus também pode, ou aquela maneira de viver também representa Deus. Não, Deus queria muito claramente estabelecer suas regras, e assim fez em Levíticos, e repetiu bastante em Deuteronômio, para que aquele povo fosse referência, fosse modelo, para que quando você olhasse para eles, você olhasse para Deus. E esse povo, então, só que o povo não entendeu o propósito pelo qual eles foram chamados. E Deus tem um propósito sobre todas as coisas. E a todos a quem Deus chama de filho, Ele também faz um convite para que a gente participe do propósito e objetivo maior dele. Não é o nosso objetivo, é o objetivo dele. Só que o povo não entendia. Então, ia geração, voltava geração, e o povo se perdia nos pecados e na cultura de uma outra nação, de uma nação idólatra. E aí, como Deus é misericordioso, muito mais do que nós, e a sua paciência não tem limite, parece, Ele sempre levantava um ou uma libertadora ou libertador. Não são só homens. Se você olhar na sua Bíblia, você vai ver que tem Débora. Então, Débora foi levantada para libertar o povo da escravidão, principalmente dos filisteus. Vocês lembram que eram os filisteus? Quando Josué e Caleb e os outros espias chegaram na terra, eles falaram, tem um povo gigante, maior, nós somos como gafanhotos. Então, aqueles eram os filisteus. Que depois, lá em Davi, também vai ter que derrotar o gigante filisteu. É o mesmo povo, na mesma região. E Deus sempre levanta o escape, a libertação. Um desses libertadores foi Sansão. Sansão teve a história descrita por Deus, ou o propósito, o objetivo determinado por Deus, muito antes dele nascer. Que é o que a gente acabou de ler. Qual é o propósito e o objetivo de Sansão? Ele fala exatamente aqui. Vamos lá. 13, 5. Deixa eu ver se funciona aqui. Não sei se fui eu, foi você, mas a gente vê. 13, 5. A gente acabou de ler. Lá no finalzinho, ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Então esse é o propósito de Deus na vida de Sansão. Ele nasceu com um propósito. Agora, se nós hoje, olhando para a Bíblia, entendemos que Sansão nasceu com um propósito, e que todos aqueles que são chamados por Deus nascem com um propósito, o inimigo do Senhor também entende isso. E se fosse você querendo melar o plano de alguém, o que você faria? Se você for bem estrategista, você vai desvirtuar a pessoa do seu propósito. Passa mais um, André, por favor. Então você vai criar armadilhas para que a pessoa não cumpra o propósito pelo qual ela foi chamada para ser. E assim foi com Sansão. Então, às vezes, muitos de nós podemos ter nascido sem saber muito bem qual é o nosso propósito, nosso objetivo de vida. Sansão tinha isso muito claro, mas obviamente o diabo
tentou e propôs armadilhas para Sansão, e Sansão caiu em algumas delas, e por isso a gente vai ler um pouquinho mais a história de Sansão hoje, para evitar que nós caiamos nas mesmas. Juízes 14, 1-3, conta assim, ó. Sansão desceu a Tímina e viu ali uma mulher do povo filisteu. Quando voltou para casa, disse a seu pai e sua mãe: vi uma mulher filisteia em Tímina, consigo essa mulher para ser minha esposa. Seu pai e sua mãe lhe perguntaram: será que não há mulher entre os seus parentes ou entre todo o seu povo? Você tem que ir aos filisteus incircuncisos para conseguir esposa? Então Sansão viu uma mulher do povo filisteu. Qual é o propósito de vida de Sansão? Iniciar a libertação dos filisteus. Mas Sansão não se importa com o propósito dele. Ele viu a mulher, ela é bonita, ela é cheirosa, vai ser com ela mesmo. Filisteia, eu quero. Então assim, Sansão fala, eu vi essa mulher, ela me é agradável, eu quero ela. Aí os pais, eu não vou falar sobre isso, porque eu sou o pai muito recente, mas assim, os pais também fizeram corpo mole. Então se você é pai e eu sou pai, eu preciso aprender com essa palavra. Se Deus está determinando um caminho para os nossos filhos, nós não somos assim do tipo, será que não tem outra mulher, Sansão? Não, Sansão, Deus tem um propósito de vida para você. Você vai trocar o projeto de vida que Deus te deu por um prato de lentilha? Como fez Esaú? Essa história de Esaú já havia acontecido. Os pais de Sansão podiam citar essa história, inclusive. Não, será, Sansão, que não tem outra mulher? Você vai ter que ir lá aos nossos inimigos pegar uma mulher? Para ser sua esposa? Você vai ter que encontrar uma mulher lá para ser sua esposa? Sansão, você tem um objetivo. Mas Sansão não importa com isso. Não importa com o propósito dele, com o motivo da vida dele vir à existência. O que Sansão vê, ele quer, ele deseja e ele toma. Ele toma para si. Passa para mim, por favor, mais um slide, André. Obrigado. E esse ciclo, ele se repete na vida de Sansão muitas e muitas vezes. Muitas e muitas vezes. Ele vê, ele deseja, ele age. Quer ver mais uma delas? Parece um vício, um ciclo de vício para ele. Sansão, ó, Juízes 14, mesmo versículo 8, um pouquinho lá para baixo. Algum tempo depois, quando voltou para casar-se com ela, Sansão saiu do caminho, ele sabia o que ele ia encontrar, para olhar o cadáver cadáver do leão, e nele havia enxame de abelha e mel. Tirou o mel com as mãos e foi comendo pelo caminho. Quando voltou para os seus pais, repartiu com eles o mel, e eles também comeram, mas não lhe contou se tinha tirado o mel do cadáver do leão. Então, mais uma vez, Sansão saiu do caminho para ver o leão. Aí tinha um mel gostoso, esse leão que ele mesmo matou, ele sabia que estava morto. Qual o grande problema disso? É que na consagração de Sansão, ele foi constituído, criado com a seguinte mensagem: você será nazireu. E um nazireu não pode tocar em coisas mortas. Isso é impuro. Naquela época, talvez eles não entendessem direito. Hoje nós vemos um pouco da morte, da vida. Isso era um símbolo representando a vida de Jesus. Não pode tocar em coisa impura. Mas Sansão sabia que tinha matado um leão, e ele foi só dar uma olhada. Ele saiu do caminho dele e foi ver o leão. Tinha um mel gostoso, ele desejou, ele quis o leão, quis o mel. O que ele fez? Tomou o mel. Porque não há freios para Sansão. Porque o que ele vê, ele quer e ele toma. Vamos mais um exemplo? Vira a página comigo, Juízes 16, 1. Certa vez, Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e passou a noite com ela. Sansão foi a Gaza,
região dos filisteus, viu uma prostituta. Viu, quis a prostituta, dormiu com ela. Mais um exemplo? 16:4, desce mais um. Depois dessas coisas, ele se apaixonou por uma mulher no vale de Sorek chamada Dalila. E aí Sansão viu Dalila, quis Dalila, casou-se com Dalila. Tá? Dalila não é a mesma, não é a prostituta. Que é um conto que a gente tem que Dalila era prostituta. Não era. Então, aqui é uma outra pessoa, uma outra mulher, Dalila, filisteia. Sansão não entendeu que o propósito dele era iniciar a destruição, a libertação do povo de Israel dos filisteus? Parece que ele não entendeu, porque ele casou-se com a filisteia, separou-se dela, dormiu com prostitutas, depois casou com outra filisteia. Não tem freio nos olhos de Sansão? Parece que ele só tem id, não tem superego que faça ele refletir sobre a capacidade, sobre aquilo que é correto, aquilo que é bom e aquilo que não é bom? Passa mais um, por favor, Andréia. Sansão, na verdade, ele não está muito preocupado com isso. Ele está preocupado com a satisfação do próprio prazer. E por isso ele flerta com o pecado o tempo todo. Por isso ele precisa sair do caminho dele para ir olhar o leão que ele matou. Ele está sempre ali flertando. Logo quando cheguei aqui em São Paulo, eu vi uma pregação do pastor Ulisses aqui na vila. E ele falava assim, parece que você está num abismo ali e você quer ficar testando se você vai cair. Está aqui o abismo, você vai ficar andando aqui pela beirada para ver se você cai. Não há responsabilidade de Sansão com relação aos seus atos. Ele quer viver o agora. E tudo isso começa com o olhar. E a Bíblia fala muito sobre olhar e sobre olhos. Então eu vou ler bastante textos aqui com vocês sobre isso, para te fazer essa referência que a Bíblia inteira conta a mesma história, de um mesmo propósito. Primeira leitura que a gente vai fazer é em Mateus 6:22. Abre lá comigo, por favor. Mateus 6:22 até 24. Diz assim: os olhos são a candeia do corpo. Se seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremenda trevas são. Ninguém pode servir a dois senhores. 1 João 2, lê lá comigo também mais uma vez. 1 João 2, 15 e 17, diz assim, ó. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Tudo começa no olhar. Você tem cuidado do seu olhar? Do que você tem visto? Agora, se a gente perceber, passa mais um, André, por favor. Na verdade, esse ciclo, essa armadilha que Sansão caiu, ela não foi muito novidade. Como eu citei aqui, aconteceu com Esaú, mas aconteceu com vários outros casos. E o primeiro deles, que o diabo também não é tão criativo assim, aconteceu lá em Gênesis. Vamos ler comigo? Esse texto eu queria que vocês leiam. Gênesis 3. Gênesis 3:6. Diz assim, ó: quando a mulher viu
que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos. E além disso, desejável para dela obter discernimento. Tomou o fruto, comeu e deu ao seu marido. Quando ela viu que era atraente aos olhos, desejou no seu coração ter aquele fruto e, atraído, comeu. Não só comeu, deu para o marido também. Então, é um ciclo que a Bíblia nos ensina desde o início da fundação do mundo. E a gente precisa romper esse ciclo. Romper. Em alguns momentos, ser até radical. Alguém lembra de alguém que foi bem radical quando rompeu esse ciclo na Bíblia? Antes de Sansão. Sansão deveria conhecer essa história. José viu a mulher de Potifar. Não sei se antes de desejar ou depois de desejar, não quis completar o ciclo vicioso do pecado e fugiu. Foi uma postura, demonstra fragilidade de José diante da tentação, humildade de saber da sua fragilidade e coragem de tomar a decisão certa para não prejudicar o propósito de Deus na sua própria vida. O que você tem permitido que passe pelos seus olhos, que impede você e a mim também de cumprirmos o propósito que Deus separou para nós nessa terra? Ou os propósitos. Quantos objetivos Deus tem com a sua criação como parte de um plano maior dele, e que você não se preocupa e permite então o flerte, o andar na fronteira do abismo. E se cair, a tentação é muito grande. Mas até chegar na ação, você precisa ver, desejar e alimentar isso no seu coração para depois agir. Então, não ia falar isso, mas vendo o César aqui, eu lembrei das nossas conversas quando nós éramos solteiros. E de algumas vezes que nós, César vai lembrar disso, que a gente se ligava e falava assim: posso dormir na sua casa hoje? Porque está difícil me conter com o pecado da masturbação. Estou falando isso, acho que você já falou aqui na frente. E meu com ele era assim. Falei: César, eu não... hoje, se eu ficar em casa, se não tiver ninguém me supervisionando, eu vou cair. Posso ir aí, dormir hoje aí? Estou saindo de casa, vou direto, vou nem tomar banho. Assim, como fuga, um reconhecimento da nossa fragilidade e fuga do pecado. Mas você, e isso é constante, tá, gente? Isso é constante. Eu ainda preciso fazer isso hoje, porque hoje eu me permito ver coisas que não me fazem bem. Então, por exemplo, você, marido, ou jovem solteiro, homem, tá com problemas no seu casamento, ou você é solteiro, está vulnerável, você está carente, está frágil, por que você vai assistir o clipe da Anitta? Sendo bem práticos. Para quê? Qual o objetivo? O que você quer alimentar no seu coração para lá na frente, daqui a 2, 3 anos, você cair? Ou você ainda não percebeu que você tem uma responsabilidade nessa terra de cumprir o propósito e a vocação de Deus nesse mundo, ser luz. Você, mulher, também com problema no seu casamento, ou solteira,
Você odeia culinária. Odeio culinária. Eu não quero saber de cozinha. Mas eu não perco um programa do Rodrigo Hilbert. É para limpar os meus olhos. É um colírio. O que você está colocando no seu coração? O que você está trazendo para sua casa, sua família? Esse tempero bom, né? Do Rodrigo Hilbert. O que você está trazendo? Então, assim, vamos lá, gente. Não é pecado assistir o Rodrigo Hilbert, certo? Não é isso. Não é pecado assistir o programa. O que eu estou querendo dizer é, você está numa situação vulnerável. Você não está assistindo para entender da cozinha. Se é para entender da cozinha, fique em paz, vá em paz. Mas o que eu quero dizer é em situações onde você não está preocupado com isso. Sua motivação está em trazer ao seu coração desejos que vão te desvirtuar do caminho do Senhor. E eu estou falando sexualmente, mas eu também não estou falando sexualmente. O que é que tem de cobiça no seu olho quando você olha para o seu colega de trabalho que faz você ter inveja dele? Por que você se compara com aquela pessoa que comprou um carro novo que faz com que você cobice e inveje a outra pessoa e seja mal agradecido ao Senhor pelo que o Senhor te deu? O que é que você permite que entre nos seus olhos? Que vai te desvirtuar. Você conscientemente se coloca na posição de armadilha que o inimigo do Senhor preparou para você. Algumas coisas não são pecados, mas são flertes. E a gente precisa entender que a consequência dos nossos pecados nos leva à morte. Passa mais um, por favor. Romanos 6, 23, não precisa abrir. Eu vou ler com vocês. Um texto que todos vocês já conhecem. Mas eu vou ler. Bom, quem quiser abrir também, fique à vontade. 6:23 diz assim: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A escolha de vivermos o propósito de Deus para nós gera em nós vida, porque Ele é a própria vida. E quando nós vivemos os propósitos e os sonhos dele para nós estamos vivendo no caminho de vida. Mas a escolha de não viver os propósitos de Deus leva-nos à morte. E o que pode parecer para a gente falso é que a gente peca uma vez, peca duas vezes, peca três vezes e nada acontece. E a vida continua igual, a vida continua normal. Mas você plantou uma semente de morte ali no seu caminho. Uma hora essa semente vai germinar e gerar fruto. E o fruto do pecado é a morte. E ainda que você não morra, como não aconteceu com Adão e Eva, a morte entrou naquela família ao ponto de Caim matar Abel. Então, não escolher pelo propósito de Deus não é que você vai ficar neutro. É que você vai caminhar por um caminho de morte. De morte. E isso você precisa entender como consequência. A consequência na vida de Sansão, você pode ver lá em Juízes 16, 21. Esse eu quero que você abra comigo. Juízes 16, 21. Olha que interessante. Depois que ele cedeu à sedução de Dalila, os filisteus o prenderam, furaram os seus olhos e levaram para Gaza. Prenderam-no com algema e bronze e o puseram a girar moinho na prisão. Então os filisteus sabiam qual era, ou os filisteus não sabiam qual era a fragilidade de Sansão, mas os filisteus foram usados por Deus também, porque eles furaram aquilo que levava Sansão a se desviar do seu propósito. Furaram os seus olhos. Passa mais um, por favor. Só que eu queria apresentar para vocês um outro ciclo. Não vamos fechar num ciclo vicioso do pecado.
Em Gênesis 1, fala que Deus desejou criar a humanidade, agiu para criar a humanidade e depois ele viu que tudo era bom. Então, não é uma regra matemática aqui, mas é uma sugestão de você olhar para isso como um ciclo diferente do ciclo vicioso do pecado, mas um ciclo de vida, onde você primeiro deseja, depois age, depois vê, por fé. Você precisa de fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. Então você precisa de fé para desejar. Lá em Filipenses 2, 12, 13, diz assim, ó: assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. É Deus que põe o desejo no seu coração e que te faz realizá-lo. Então, assim, a primeira reflexão que eu queria trazer para nós, ou uma reflexão que eu queria trazer para nós é: encha o seu coração, porque não enchemos o nosso coração de desejo em cumprir o propósito de Deus nessa terra? Porque que, se nós temos essa ação de desejá-lo e de orar, onde é que isso nasce? Na oração. Então, se nós desejamos e oramos isso, o Senhor enche no nosso coração sonhos e projetos que não são nossos, porque dele é o querer. Então, quantos de nós temos sonhos? Quantas vezes você em oração, ou dormindo mesmo, ou recebeu uma palavra, e Deus colocou no seu coração um projeto de cuidar das crianças do orfanato, órfãos, ou separados dos pais pelo governo, ou de cuidar da saúde financeira da igreja, ou de olhar para um povo marginalizado, seja ele por qual pecado for, e saber: eu preciso estar perto, eu preciso amar aquelas pessoas. Ou Deus deu um projeto com as crianças aqui, ou com os adolescentes, ou com os jovens, ou com o Steiger, ou não, Deus incomodou você para orar pela igreja. Nós precisamos orar pela igreja no mundo afora. E aí você precisa entender que esse projeto não vem do meu e do seu coração pura e simplesmente, porque o nosso coração não gera vida. Quem gera vida é o Senhor. Então o projeto que Ele coloca no nosso coração, nós precisamos desejá-lo e gerá-lo em oração. Porque vai chegar o dia onde Deus pedirá para você e para mim pôr esse projeto em prática. Ele te dará oportunidades, porque Ele é o Deus que faz tanto querer como realizar. E aí, queridos, depois que você puser em prática, vai ser difícil, não vai ser fácil, os frutos não vêm, é uma semente, precisa ser regada, precisa crescer, precisa germinar, precisa dar frutos, e aí então você verá aquilo que você já viu desde o princípio por fé, porque o Senhor plantou e o desejo no seu coração. Rick Warren tem um livro chamado Uma Vida com Propósitos. Acho que todo mundo, ou quase todos conhecem. Aqueles que não conhecem, fica a dica. É um livro legal, são 40 dias, reflexões curtas, falando sobre o propósito da vida. Ele diz assim, ó: muitas pessoas tentam usar Deus para sua autorrealização, mas isso é contrário à natureza e está fadado ao fracasso. Você foi criado por Deus e não o contrário. Viver é deixar Deus usá-lo para os seus próprios propósitos. E então eu queria encerrar para a gente poder orar, mas antes disso eu quero ler 5 textos, que se você quiser não precisa abrir, são muitos, eu já deixei todos eles separados aqui para mim, mas que falam um pouco sobre isso, como palavra de Deus para nós. Primeiro está em 1 Coríntios 2:9.
1 Coríntios 2,9 diz assim, ó. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Provérbios 4, 25. A 27 diz assim: olhe sempre para frente, mantenha o olhar fixo no que está adiante de você. Veja bem por onde você anda, e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Efésios 1:18. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dos santos. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança da sua vocação, para o qual Ele os chamou. Salmo 119, 33. Ou 119, 37. Diz assim, ó. Esse texto é legal. Não é 37, não. É 37, sim. Desvia os meus olhos das coisas inúteis. Faze-me viver no caminho que traçaste. Hebreus 12, 1, 2. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Então, nem tudo é pecado, mas pode ser um embaraço, pode ser que te atrapalhe, mas também pode ser pecado. Que a gente corra a corrida proposta. E que, como fala em Provérbios, que a gente acabou de ler, que os nossos olhos não fiquem nas coisas inúteis da vida. Gostaria de orar sobre isso. Podemos fazer isso? Queria te pedir para o pessoal do louvor vir aqui.